Você já imaginou por que você tem que saber a lei de Ohm e como calcular, ou melhor, onde ela é aplicada de fato e como que eu posso ver ela? Para ver, você vai ter que ver na prática. E é isso que eu vou te mostrar, na prática, hoje. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão, e eu ajudo você, eletricista, a se tornar um eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista classe A. E hoje, na verdade, eu vou usar um recurso aqui, que é o simulador de prática que nós temos dentro dos nossos treinamentos, de maneira com que você consiga acompanhar comigo essa questão de execução prática. Claro, é na prática mesmo, tá? Você vai ver os componentes aqui. Mas para isso eu vou utilizar meu mouse e o meu teclado do computador para mostrar para vocês. Aqui, inicialmente, eu vou preparar o ambiente didático, vou colocar o display amperimétrico, vou colocar aqui minha fonte de alimentação, o gerador de energia, né? E a minha botoeira, tá? Eu vou avançar as informações teóricas, mas se você faz parte do curso da sala da elétrica, leia tudo aqui, ok? Inicialmente, ele propõe o seguinte: eu vou te mostrar na prática como é que funciona um circuito, a lei de Ohm de fato. Então ele fala assim, ó, tem uma lâmpada de 100 ohms, eu vou medir a corrente e tem uma tensão de 12 volts. Antes de mais nada, né? A tensão elétrica, ela é, na verdade, uma diferença de potencial, não é isso? O que significa isso? Tensão elétrica não circula. Ah, a tensão que passou aqui. A tensão não passa em lugar nenhum, cara. Para de falar isso. Tensão elétrica é a diferença entre quantidade de elétrons de dois pontos. Então, por exemplo, tem dois equipamentos aqui, ó. Eu tenho 100 excessos de elétrons no mouse e aqui eu tenho 0, então a minha diferença entre quantidade de elétrons é 100, ok? É claro que a gente não fala assim. A gente fala que tem 1 volt, 2 volts, e assim por diante. Então a medição, a grandeza elétrica usada é volts, ok? Corrente elétrica é a circulação dos elétrons a fim de reestabelecer o equilíbrio elétrico dos elementos. Na natureza, quando eu falo que isso aqui tem 100 excessos de elétrons, quando eu encosto um no outro, para equilibrar os dois, vai tender ao equilíbrio, né? Então eu tenho 50 elétrons desse aqui, vai passar para cá, cada um vai ficar com 50 excessos de elétrons ali, ok? Essa circulação de elétrons é a corrente. Então olha só, quando eu quero medir a tensão elétrica dentro de um dispositivo, eu tenho que colocar o meu multímetro em paralelo aqui, por exemplo, com o meu circuito. Então eu colocaria meu multímetro aqui, ó, entre o fio vermelho e o fio preto, em paralelo. Aí eu meço a tensão elétrica, ou seja, a quantidade de excessos de elétrons entre os dois pontos. A corrente elétrica, eu tenho que medir o caminho por onde ela circula. Então eu abro o circuito aqui, ó, e ponho o meu leitor de corrente elétrica. O leitor de quantidade de elétrons. Legal, né? Curiosidade, mas vai fazer toda a diferença para você acompanhar aqui o nosso experimento prático. Aqui, inicialmente, o meu sistema pede para que eu alimente o circuito. Eu vou alimentar aqui, ó, eu vou até fazer o seguinte, vou alimentar errado para você ver o que acontece. Vou pôr o positivo no negativo no positivo aqui, pum, menos 0,12. Você inverteu a polaridade, ou seja, o nosso sistema de prática ele permite você errar. E eu até aconselho você a fazer isso para você ver o que acontece quando você erra. Relaxa, não vai perder ponto na prova não, tá? É para você errar mesmo e ter todas essas variações para você ver o que acontece. Bom, vamos fazer o certo então agora, né? Ele vai reiniciar, vai separar os cabos novamente. Vou colocar aqui o positivo no positivo, negativo no negativo, ponto. Beleza. A medição da corrente elétrica dada ali, ó, 0,12. O que nós temos ali então? Uma resistência de 100 ohms, para uma lâmpada que está sendo acesa, uma tensão elétrica de 12 volts e uma corrente elétrica de 0,12 amperes, ou seja, 120 miliamperes. Ah, legal. Então quer dizer que tensão elétrica é igual a resistência vezes a corrente, Everton. Exatamente. Eu poderia dizer que a corrente elétrica é igual a tensão sobre a resistência. Eu poderia dizer que a resistência elétrica é a corrente sobre a tensão. É isso mesmo? Não. Tensão sobre a corrente. Me desculpa. Bom, a verdade é que o que a gente quer mostrar para você aqui é essa questão prática. Inicialmente eu tinha uma resistência, uma lâmpada, né, com 100 ohms. Agora eu tenho duas lâmpadas com 200 ohms. 100 ohms cada uma delas. Vou ligar os mesmos 12 volts aqui. Antes tinha dado 120 miliamperes e agora estou adicionando resistências ao circuito. O que é uma resistência? Resistência é uma resistência à oposição da passagem da corrente. A resistência é a oposição à passagem da corrente. Quanto mais resistência, mais difícil de circular a corrente elétrica. Então quer dizer que se eu tenho 200 ohms agora, a tendência é que eu tenha uma corrente elétrica
2 vezes menor. Metade do valor de cima. Então eu tenho ali 100 ohms, agora vai ser 200 ohms. Aumentei a resistência. A corrente era 120 mA ou 0,12, tem que ser agora 60 mA ou 0,06. Vamos ver se vai dar certo isso aqui, ó. Quando eu ligo, 0,06. Foi o que a gente imaginava. Bom, bacana. Vou avançar aqui agora. Quando ele coloca 3 lâmpadas, ou seja, 3 vezes o valor inicial, agora eu tenho 12 volts alimentando essas 300 ohms. Vou ligar aqui a minha fonte de alimentação. O que vai acontecer? Tem que dar 1/3 do inicial. Se era 0,12, né, ou seja, 120 mA, agora tem que ser 40 mA. 3 vezes menos, não é isso? Vamos ver? 40 mA, 0,04. Né? Bom, legal. Entendi, Everton. Então a parada é proporcional, é inversamente proporcional, exatamente. Né? Então aumentei a resistência, a corrente vai diminuir. É fato isso, tá? Bom, vamos por um teste diferente agora. Ele pede para diminuir o valor de tensão. Vou usar meu mouse aqui agora e vou diminuir para 0,03. É legal, né? Idêntico à parte prática mesmo, né? Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui o positivo no positivo, negativo no negativo, e olha, 3 volts com 300 ohms, essa conta aqui dá pra fazer de cabeça, não dá não? Será que vai dar 10 mA? Não é que deu mesmo? 0,01, ou seja, 10 mA, tá bom? Legal. Vamos fazer uns testes agora de acerto e erro. Aqui eu tenho 2 circuitos. E ele fala assim, olha, um deles está errado. Desculpa qual que é o certo, né? Aí eu tenho aqui 250 ohms, uma corrente de 0,09, a tensão é 24 volts. Do lado direito eu tenho 0,04, com uma resistência de 250 ohms, a tensão é 24 volts. Qual dos dois está certo? É esse aqui do lado, né? Ó. Porque se eu multiplicar aqui, 250, aqui, ó, 250 vezes 0,04, que é o da direita, tem que dar 10. Ó, deu 10 volts. Não é esse, é esse outro aqui. Ah, Everton, mas quando eu digito aqui, ó, 250 vezes 0,09, tá dando 22,5. É porque, na verdade, é uma pegadinha, talvez? É, uma pegadinha. Para quê? Porque quando você faz 24 volts dividido por 250 ohms, eu tenho ali, ó, 0,096. Então, essa casa decimal a mais ali, a gente não colocou, mas para você usar o seu raciocínio lógico aqui, tá bom? Beleza. Cliquei, deu certo, avancei. Vamos pro próximo. Agora, 250 ohms, 0,05 amperes dá 20 volts. 250 ohms, 0,08 amperes dá 20 volts. Ah, vamos fazer o seguinte? Vamos ver aqui, ó. Vou pegar 250 vezes 0,05 dá 12,5. Não é esse aqui não. 0,08 vezes 250, 20 amperes. Ah, então é esse segundo aqui, ó. No próximo, aqui é muito fácil, né? 0 volts, 0 volts. Como é que vai ter corrente elétrica? Lembra que a corrente elétrica é o quê? É a passagem de elétrons de um lado para o outro, não é isso? Só tem corrente elétrica se tiver diferença de potencial, tensão elétrica. Então, se não tem excessos de elétrons, não tem corrente. Então, aqui, ó, com certeza é o lado direito. 0 amperes, 0 volts. Pronto, acertei. E por último aqui, eu tenho os 250 ohms, 0,02 amperes e 5 volts. Ou 0,03, 250 e 5 volts. Bom, eu acho que é o primeiro, né? Será que é isso mesmo? 250 vezes 0,02, opa, 0,02 é igual a 5 volts. Pô, já acertei de novo, hein? Será que foi porque eu que desenvolvi junto com o meu time isso aqui? Bom, pode ser também, né? Bom, vamos lá. Próximo, 250 ohms, 0,08 amperes, 10 volts. 0,04, 250 ohms, 10 volts. É esse aqui, né? Ok? Legal. Pessoal, o que acontece? O que eu quis mostrar para você aqui? Não vou fazer uma teoria com várias contas, várias fórmulas, vários cálculos para você ficar maluco. O que eu quero que você entenda é o contexto do negócio. Resistência elétrica é oposição à passagem da corrente. Tensão elétrica é diferença entre quantidade de potencial. Pode falar assim, ó, quantidade de elétrons entre dois pontos. Então a corrente elétrica vai ser, na verdade, o movimento dos elétrons para restabelecer o equilíbrio elétrico entre esses dois pontos. Ou seja, se você sabe o contexto, isso vai ajudar você na manutenção elétrica, vai ajudar você no dimensionamento, vai ajudar você em toda a área de elétrica em si. Você tem que entender não como que calcula multiplicação, divisão e soma.
Não, você tem que entender como é que é o comportamento dos elementos ou das grandezas elétricas em um circuito, porque na hora de medir a tensão elétrica em um painel, você vai ter que saber desse negócio. Quando você for medir a corrente elétrica no sistema, você tem que saber o que significa aquilo dali. Você sabe que colocar mais uma carga vai exigir maior resistência na minha rede, vai diminuir a corrente? Não confunda ali a resistência com a potência nesse momento. Ah, então quer dizer que se eu coloco dois chuveiros, a corrente cai? Não, é diferente, né? Quer falar sobre potência no próximo vídeo? Fala para mim aí nos comentários. Espero que você tenha gostado e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá!